Bom dia, Leandro, tudo bem? Muito obrigada. Leandro, por favor, a igreja já tem o material dos 10 dias de oração? Será que você poderia gravar para nós, por favor? Que daí eu distribuo para o pessoal do Brasil todo. Veja aí, agradeço. Ótima semana. Eu não sei, irmã, bom dia, mas eu posso verificar isso daí e posso gravar, tá bom? E aí eu mando pra ti. Eu faço a gravação especial só pra vocês, beleza? Mas eu preciso saber também. Muito obrigada, irmão Leandro. Nós do MAP, Cegos e Baixa Visão, te agradecemos. Essa gravação vai especialmente para a irmã Regiane, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Hortolândia, UNASP. Obrigado, irmã, pelo pedido. E a todos os portadores de deficiência visual que acompanham este canal. Obrigado pela presença. Que Deus vos abençoe. Apreciem a leitura. E que seja para a glória de Deus. Semana Santa 2023. Estudos de pequenos grupos. Jesus venceu. Jesus venceu. A vitória em Jesus sempre esteve à disposição da humanidade. Quando o pecado entrou no jardim do Éden, o conflito entre o bem e o mal se tornou uma triste realidade. Precisamos sempre nos relembrar disso, pois o inimigo quer destruir os filhos de Deus. Contudo, antes de Satanás usurpar o domínio deste planeta, já existia um plano vitorioso que se cumpriria em Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O próprio Jesus disse: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus venceu e restaura a nossa vida. Jesus venceu e perdoa os nossos erros. Jesus venceu e nos salva do poder do pecado. Jesus venceu e nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus venceu e nos faz misericordiosos e solidários. Jesus venceu e purifica nosso coração. Jesus venceu e arranca de nós o egoísmo. Jesus venceu e nos torna fiéis à sua palavra. Jesus venceu e nos dá segurança e confiança. Jesus venceu e nos enche de certeza de um mundo melhor. Como escreveu Ellen White, todas as energias da vida, do corpo e da mente devem ser empenhadas na batalha cristã. Devemos olhar para Cristo a fim de receber força e graça, e assim obteremos a vitória tão certo como Jesus morreu por nós. É muito nos entregarmos a Ele, que por nós tudo sacrificou. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Mensagem aos Jovens, 2021, páginas 86 e 87.
Durante esta semana, experimente essa maravilhosa vitória em Jesus através do estudo para pequenos grupos, que são adaptações dos sermões preparados pelo pastor Diogo Cavalcante, editor da Casa Publicadora Brasileira. Participe da Semana Santa e mobilize o seu pequeno grupo para convidar o máximo de amigos possíveis. Assina Herbert Borger Jr., Ministério Pessoal IASA, Divisão Sul-Americana. Primeiro dia, sábado, sombras no céu. Verso áureo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quebra-gelo. Quantas vezes na vida somos confrontados com situações do tipo falar a verdade ou mentir, ser honestos ou desonestos, comer o que faz mal ou o que faz bem. Introdução. Várias profecias da Bíblia tratam de um grande conflito, Daniel 10:1, ou seja, falam de uma batalha entre o bem e o mal, que envolveu o céu e a terra. Na verdade, direta ou indiretamente, toda a Bíblia trata do grande conflito entre o bem e o mal. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, falam do mundo perfeito que existia antes da entrada do pecado. Os 2 últimos capítulos, Apocalipse 21 e 22, falam de um mundo perfeito que existirá depois da erradicação do pecado. De Gênesis 3 a Apocalipse 20, temos visto um Deus preocupado e envolvido com nossos problemas. É um Deus que foi até a última consequência, que se humanizou e se sujeitou à realidade da dor e da morte para nos salvar. É aí que a história muda de figura. Para pensar. Em seu livro Filosofia e Educação, página 21 a 25, George Knight afirma que existem apenas 4 fontes humanas de conhecimento. 1, os sentidos, 2, a autoridade, 3, a razão e 4, a intuição. Felizmente, há mais uma fonte de conhecimento, a revelação. A revelação é um conhecimento que está além do que o ser humano pode perceber. É uma fonte de informação sobrenatural, concedida espiritualmente a pessoas que deixaram escritos sagrados aos longos das eras. Esses escritos contêm profecias que se cumpriram ao longo da história. São as escrituras sagradas, a Bíblia, cujo autor maior é Deus. Compreendendo o texto. Deus criou o bem, mas alguns de seus filhos escolheram o mal. A liberdade é uma das coisas mais importantes para Deus. Ele fez livre todos os seres do universo. Por termos o livre-arbítrio, isto é, o direito de escolher e decidir por nós mesmos, somos capazes de escolher entre o bem e o mal. Segundo o Apocalipse, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Apocalipse 12, versículo 7. Lúcifer é o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Versículo 9. A rebelião de Lúcifer envolveu 1/3 dos anjos do céu, conforme Apocalipse 12, 4. Depois, essa rebelião alcançou a terra.
O ponto é que o mal se espalhou e gerou um enorme problema no universo. Embora tenha surgido no céu, não foi Deus quem criou o mal. Após uma parte dos anjos ter escolhido o mal, a humanidade também decidiu experimentá-lo. E foi assim que surgiram todas as consequências terríveis que vivenciamos hoje. Lúcifer trouxe o mal, mas Jesus interveio para restaurar o bem. Se Lúcifer quis subir ao trono, Jesus desceu dele. Se o orgulho de Lúcifer mirava a divindade, Jesus escolheu se rebaixar e assumir a nossa humanidade. Em Filipenses, encontramos um projeto de serviço totalmente contrário ao projeto de poder de Lúcifer. Jesus se fez carne. Foi feito menor do que os anjos. Existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Aplicando o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Para ser salvo, é preciso crer nele. Isso também significa que precisamos querer. Por isso, antes de realizar uma cura, Jesus perguntava: "O que você quer que eu lhe faça?" Lucas 18:41. Hoje, nesse cenário de conflito e rebelião, Jesus olha para você e diz as mesmas palavras: "O que quer que eu lhe faça?" Para discutir. O grande conflito continua ao nosso redor. Deus e Satanás, anjos do bem e anjos do mal. Porém, o que podemos fazer para ser salvos nesse cenário de guerra cósmica? Para decidir. O mundo está mergulhado em um grande conflito espiritual. Sofremos com as consequências desse conflito todos os dias. Lemos sobre ele nos jornais. Por trás de tudo está a realidade do pecado. Somente Deus pode nos salvar. Somente Ele tem o remédio para essa doença mortal que infectou parte dos anjos e todos os seres humanos. Segundo dia, domingo. Uma cruz no paraíso. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Quebra-gelo. Como seres humanos, às vezes somos fisgados pela curiosidade. Desejamos conhecer realidades diferentes. Esse sentimento tem ainda mais força com coisas novas, mas também com coisas proibidas e perigosas. Você já teve alguma experiência positiva ou negativa diante de armadilhas da curiosidade? Introdução. Certo dia, o dono de um ferro velho recebeu peças e percebeu que eram de chumbo, de um aparelho diferente. Ao desmontá-las, encontrou um pó branco, parecido com sal, mas que brilhava no escuro com uma cor azul.
encantado com o brilho, resolveu mostrá-lo a familiares, amigos e vizinhos. Alguns até levaram amostras para casa. Logo começaram os primeiros sintomas. Pessoas foram encaminhadas ao hospital. Somente 13 dias depois, em 29 de setembro de 1987, descobriu-se que estavam lidando com 19 gramas de material radioativo, o césio-137. O dono do ferro velho, sua esposa, 2 funcionários e uma menina, e seu pai, faleceram tragicamente. Então, um imenso processo de descontaminação foi iniciado, resultando na retirada de 6.000 toneladas de lixos e materiais de construção, confinados em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres revestidos de concreto e aço, guardado na cidade de Abadia de Goiás, para ali ficarem por 600 anos. Centenas de sobreviventes contaminados sofrem até hoje com os efeitos da radioatividade. Site: Brasil Escola. Acidente com césio-137 em Goiânia. Para pensar. A grande lição é que podemos até saber que uma coisa faz mal, porém é muito mais profundo experimentar o mal em nosso corpo, conhecendo-o na prática. Assim como o material radioativo, a Bíblia revela que o pecado afeta não só uma pessoa, mas todas as que estão ao redor. Poderíamos dizer que, mesmo em pequenas quantidades, ele é radioativo e mortal. Compreendendo o texto, precisamos estar atentos à verdade de Deus para não cairmos nos enganos do inimigo. Não houve justificativa para o surgimento do pecado no céu, que é um lugar perfeito. Da mesma forma, não havia justificativa para o surgimento do pecado na terra, recém-criada, pois ela também era perfeita. Leia Gênesis 2, 16 e 17. Essa era a única restrição a qual Adão e Eva deveriam obedecer. Gênesis 3, 1 e 2. A serpente se apresentou como a intérprete da palavra de Deus. A estratégia que Satanás usou no Éden de torcer a palavra de Deus foi a mesma que usou com Jesus no deserto. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 10. Nossa única segurança é conhecer a palavra de Deus. Isaías 8:20, João 5:39, Lucas 24:27. Aplicando o texto. O pecado infectou o mundo e precisamos de Jesus para nos salvar. Em 2020, o mundo sofreu com a pandemia de C-19, que deixou saldo de milhões de mortos e um rastro de destruição. Contudo, a Bíblia revela que a entrada do pecado foi a primeira e a mãe de todas as pandemias, pois é uma doença que leva todas as pessoas à morte, sem exceção. Leia Romanos 5:18. A desobediência e o pecado de Adão e Eva seriam vencidos por um único ato de justiça, a cruz de Cristo, para que a graça de Deus pudesse ser concedida para nossa salvação. Deus fincou uma cruz no paraíso para dissipar as sombras lançadas pelo pecado. Pela fé no Redentor que viria, as pessoas poderiam ser salvas do pecado e da morte eterna. O grande erro do passado seria consertado mediante o sacrifício e o precioso sangue do Filho de Deus. Para discutir.
Isaías 53:11 afirma: Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Creio que Jesus, o Cordeiro de Deus, pode me salvar da vitória sobre o pecado. Você também crê? Que atitudes devo ter para estar sempre perto de Jesus? Para discutir. Agora mesmo, Jesus estende a mão a você. Ainda que você tenha caído, ainda que não tenha resistido a tentações e se encontre hoje sujo e imundo pelo pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Jesus não olha para a sujeira de seus maus atos. Ele olha para você e oferece uma nova chance. Hoje Ele está chamando você para recomeçar. Entregue sua vida a Ele. Terceiro dia, segunda-feira. Onde está o Cordeiro? Verso áureo. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quebra-gelo. Qual foi a maior demonstração de amor em sua vida? Introdução. Enquanto algumas pessoas abandonam seus filhos ou criam eles com indiferença, milhares sonham em ser pais. Para os antigos homens e mulheres da Bíblia, ter um filho era uma das maiores realizações da vida. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, Deus apareceu novamente para ele. O Senhor prometeu ao patriarca mais uma vez que o faria pai de uma grande nação e que ele seria extraordinariamente fecundo, pai de nações e reis. Gênesis 17, versículos 5 e 6. Para pensar. Tudo parecia estar caminhando bem quando Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em um holocausto, sobre um dos montes que eu lhe irei mostrar. Gênesis 22, 1 e 2. Abraão já estava morto por dentro. Não era só um dos momentos chaves do conflito, mas a maior batalha de sua vida. Por que Deus fez esse pedido? O que aconteceu no final do relato? E que isso tudo representava? Compreendendo o texto. Somos chamados a imitar a obediência do Pai. Abraão ouviu a mensagem de Deus e partiu na madrugada do dia seguinte, sem questionar nem argumentar. Embora mais tarde Deus tivesse deixado claro que abomina sacrifícios humanos, Levíticos 18, 21, Deuteronômio 12, 31, não avisou isso para Abraão. Somos chamados a imitar a submissão do filho. Assim como Abraão, o jovem Isaque também foi um exemplo de fé. A narrativa diz que os dois caminhavam juntos. Gênesis 22, 6. Pai e filho andavam juntos. Isaque, com pouco mais de 20 anos,
seguia o pai centenário, com todo respeito e carinho. Embora aquela viagem fosse estranha e mal explicada, em nenhum momento lemos que ele questionou o pai. Aplicando o texto, somos chamados a contemplar o sacrifício e o sofrimento de Deus. Quando lemos, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, em Gênesis 22:2, esta é a primeira vez em que o verbo amar ocorre na Bíblia. Deus colocou Abrão em um conflito de amores: o amor a Deus e o amor ao filho. Naquela terrível prova, Deus permitiu que Abraão experimentasse o que a divindade sentiria para salvar os seres humanos, porém de maneira inversa. Abraão estava disposto a sacrificar seu filho por amor a Deus. Deus estaria disposto a sacrificar seu divino filho por amor ao mundo pecador. Deus proveu o carneiro, Gênesis 22, versículos 11 a 14, que foi sacrificado no lugar de Isaque. Como Isaque, deveríamos morrer pelos nossos pecados, mas Deus proveu salvação a todo o que crê por meio do sacrifício de Jesus. Isaque foi poupado. Abraão o abraçou fortemente. O alívio indescritível tomou conta de ambos. Para discutir. Ao meditar hoje nessa prova de fé, o que simbolizou? O que aconteceria no Calvário? Que sentimentos vêm ao seu coração? Para decidir. Não existe maior amor do que este, o de um pai que entregou seu filho para nos salvar. Jesus foi em frente por você. Ele não desistiu para salvar você, porque Ele e o Pai amam você. Diante deste grande sacrifício, o que falta para você finalmente entregar seu coração a Cristo? O que o impede de entregar a sua vida a Jesus? Aceite-o como Senhor e Salvador e inicie uma caminhada de fé com Ele. Não adiantam os seus sacrifícios. Cristo é o Cordeiro que está faltando em sua vida. Quarto dia, terça-feira. Libertos pelo sangue. Verso áureo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Quebra-gelo. A olhar para as pessoas em um mundo, em um centro lotado, parece que são escravas de alguma coisa. Para que trabalham? Qual é o propósito de sua vida? Introdução. A jovem Edith Eva Eger, conhecida como Ed, nasceu na Hungria, onde vivia com sua família. Em maio de 1944, ela tinha acabado de completar 16 anos, quando foi enviada para o campo de extermínio nazista de Auschwitz, na Polônia, junto com seus pais e sua irmã, Magda. Chegando ao campo, separavam as pessoas que tinham até 15 anos, ou mais de 45, para o banho, como eram chamadas as câmaras de gás, e depois eram incineradas. Os que tinham de 16 a 44 anos deveriam trabalhar até morrer de inanição, em semanas ou meses.
Naquele inferno de neve, vazio de qualquer esperança, os soldados nazistas descobriram que Ed dançava balé e a levaram para entreter Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, por suas cruéis experiências científicas com os prisioneiros. Aos olhos daquele monstro, Ed começou a dançar. Como prêmio, Ed ganhou um pedaço de pão a mais, algum tempo de vida. Finalmente, os aliados americanos e russos se aproximaram para liberar Auschwitz e outras dezenas de campos de concentração. Então, os nazistas forçaram os prisioneiros a caminharem em uma das muitas marchas da morte. Os prisioneiros esqueléticos tinham de caminhar dia e noite até os outros campos mais próximos da Alemanha, se não morressem pelo caminho, como ocorria com a maioria. Ed estava entre eles. Não pesava mais do que 27 quilos e caminhou tanto que desabou no chão, acabando em uma pilha de corpos no campo de Gonskirchen. Soldados americanos da 71ª Infantaria chegaram ao local e encontraram aquela cena terrível. Foi quando um soldado notou dedos se mexendo. Era a mão de Ed. Logo a retiraram do meio dos cadáveres, cuidaram dela e ela milagrosamente sobreviveu. Mais tarde, ela emigrou para os Estados Unidos, estudou e se tornou uma psicóloga renomada. Em seu livro A Liberdade é uma Escolha, conta como foi fundamental para ela e é para todos nós que nos libertemos de nossas prisões mentais. Ela afirmou, citando a Bíblia: podemos atravessar o vale da sombra da morte, mas não precisamos acampar nem construir nossa casa por lá. Para pensar, há 3.500 anos, os israelitas eram escravizados pelo Egito. Construíam sem descanso cidades e monumentos imensos para a glória dos faraós. Sofriam e suspiravam sobre fardos insuportáveis. Prostrados pelo cansaço, eram chicoteados e humilhados dia após dia até a morte. Foi então que clamaram a Deus, imploraram por livramento. Acreditavam que o Senhor levantaria um libertador para levá-los para a terra prometida a Abraão. Aquele era mais um capítulo da história do grande conflito entre o bem e o mal. Compreendendo o texto. Precisamos clamar, pois Deus está atento à nossa condição e às nossas orações. Leia Êxodo, capítulo 2, versículos 22 a 25. Clamar não é uma oração comum. É uma expressão de ansiedade e angústia diante de Deus. É uma súplica profunda que envolve questões de vida ou morte. Você já clamou a Deus? Assim como os israelitas, precisamos clamar a Deus. A boa notícia é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,32, Romanos 10,13. Somos libertos a preço de sangue. Qual foi o primeiro argumento do rei para não permitir que o povo partisse? Êxodo 5,2. E o que mais Faraó fez? Versículos 6 a 21. A cada anúncio a Faraó e pedido para libertar os israelitas, pragas caíram sobre os egípcios, moscas, pestes nos animais, úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos, trevas, etc. Porém, a 10ª praga seria a pior, a morte dos primogênitos,
anunciada desde o início. Êxodo 4, 23 e capítulo 11, versículo 1. Foi nesse momento que Deus instituiu a Páscoa. Como foi vivida a primeira Páscoa pelos israelitas? Êxodo 12, versículos 6 a 8. Aplicando o texto, a palavra Páscoa, Pessar, vem do verbo hebraico passar, que significa passar por cima. E todo aquele ritual tinha um significado profundo. Sangue significava vida. Levíticos 17:11. O cordeiro não deveria ser somente morto, mas comido. Como Cristo disse, devemos comer sua carne e beber seu sangue para sermos salvos. João, capítulo 6, versículos 53, 54 e 63. Isso significa aceitar profundamente, abraçar o sacrifício de Jesus, receber de coração a salvação que ele oferece. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios 5:7. A semelhança de um cordeiro inocente e sem defeito, sem nenhum pecado por nascimento ou por ações, Jesus foi sacrificado por nós. Também precisamos confiar nos meios que Deus oferece para nos salvar. Somos salvos pelo meio que Ele provê. Como o apóstolo Pedro disse, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Para discutir. Olhando para a provisão de salvação e libertação que Deus oferece a você, do que Ele precisa libertá-lo agora? Para decidir. Sem Deus, somos escravos do grande Egito do pecado. Somos prisioneiros levados para os campos de morte. Nossos dias estão contados e não temos esperança de eternidade sem Ele. Clame por libertação, clame por redenção. Deus quer hoje dar a você o perdão e a paz que só Ele tem a oferecer. Não deixe para depois. Abra seu coração a Jesus agora e permita que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Quinto dia, quarta-feira. Um novo começo. Verso áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Quebra-gelo. Recomeçar exige coragem. O começo carrega em si uma empolgação pelo que vai acontecer. Tem o brilho e o frescor da manhã. Já o recomeço acontece a partir de algo que se perdeu. Exige acreditar de novo, se levantar do chão, quando já não é tão cedo. Não é natural recomeçar. É preciso buscar forças para seguir em frente de novo. Você está tentando recomeçar alguma área em sua vida? Introdução. Talvez você precise recomeçar diante do fim de um relacionamento, de uma mudança de carreira, da luta pela sobrevivência, de uma queda espiritual, da perda de um ente querido ou de um diagnóstico médico. Todos precisamos recomeçar espiritualmente. Recomeçar exige coragem.
O termo coragem vem do latim coraticum, que é a junção de duas palavras, cor, que neste caso significa coração, e actium, ação. É a ação que vem a partir do coração, a capacidade de enfrentar um desafio externo com uma motivação interna. E isso fica mais belo quando Deus trabalha dentro de nós para enfrentarmos os desafios. Maravilhoso, não é? Coragem é a habilidade de enfrentar os medos, o perigo, a incerteza. É ter audácia, intrepidez, fé e confiança. Para pensar. Na saga do grande conflito entre o bem e o mal, o pecado infelizmente encontrou lugar neste mundo e em nosso coração. Tudo que era perfeito e belo se manchou. Mas Deus trouxe um novo começo com Jesus Cristo. O impacto da vinda de Cristo foi tamanho que ele zerou a história. A contagem dos anos voltou ao começo. Foi uma nova chance ao mundo. Hoje vamos refletir sobre a encarnação de Cristo, sua primeira vinda ao mundo, que definitivamente virou o jogo do grande conflito. É sobre isso que vamos aprender hoje. Compreendendo o texto. O início do Evangelho de João, conhecido como prólogo ou introdução, tem um foco teológico e apresenta a divindade de Jesus. Aponta não somente para o futuro, o que Cristo iria fazer, mas para o passado, o que ele fez e quem ele é. J. Martin C. Scott, John, em Erdmann's Commentary on the Bible, edições James D.G. Dunn e John W. Rogerson, 2003, página 1162. Jesus é chamado de Verbo ou Palavra de Deus, João 1:1, que falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Salmos 33:9. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Por meio dele, tudo foi criado e continua existindo. Colossenses 1, versículos 13 a 17. Ele é a expressão exata do ser divino e sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Hebreus 11, versículos 1 a 3. Em João 1,14, a Bíblia diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo usado para habitar significa habitar em uma tenda, acampar. Ele também ocorre no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João falou que Deus vai morar, fazer sua tenda entre o seu povo, Apocalipse 21:3, e estender seu tabernáculo sobre seus filhos em meio às perseguições, Apocalipse 7:15, ou seja, cuidar deles. João 1,14 é o ponto mais alto do prólogo, ou da introdução, desse evangelho. Nesse verso, a palavra, o agente da criação, se tornou criatura. Aquele que trouxe o universo à existência nasceu dentro do universo como um ser humano. Rodney A. Whittaker, John, The IVP New Testament Commentary Series, 1999, volume 4, página 58. Aplicando o texto. Se Jesus se fez ser humano, sim, ele se fez ser humano para estar perto de nós. Gostamos de estar perto de quem amamos. Não é possível amar e não querer estar perto. Assim, por muito nos amar, Jesus, em harmonia com o Pai e o Espírito,
decidiu se encarnar, humanizar, para chegar perto de nós. Não é por acaso que um dos títulos de Cristo é Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23 e Isaías 9:6. Ao se tornar humano, Jesus se aproximou mais do que nunca de nós. Ele veio conhecer nossas lutas e dores, experimentou as necessidades pelas quais passamos. Ao mesmo tempo, nos revelou a glória de Deus. Os apóstolos viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Cristo é a fonte, é uma fonte inesgotável de boas notícias, muitos evangelhos em um só. Ao contemplá-lo, lembramos que Deus é poderoso, mas também que é amoroso. E Ele teve a coragem de enfrentar tudo por nós, para nos dar um novo começo. 1. Cristo nos salva sem ajuda humana. Efésios 2:9. 2. Cristo nos salva com uma doação. João 3:16. 3. Cristo salva pelo sacrifício. João 12:17. 4. Cristo salva pela expiação. 2 Coríntios 8:9. 5. Cristo salva elevando a criação. Filipenses 2:7. Para discutir muito além de revelar coisas negativas sobre nós, a encarnação de Jesus revela nosso valor diante de Deus. Jesus nasceu aqui para nos salvar. Ele nos amou até o fim. João 13:1. Deu tudo o que tinha, sua glória, a adoração dos anjos, sua dignidade, para que a carne que ele havia assumido fosse humilhada, ferida e morta em nosso favor. De uma coisa podemos estar certos: não dá para ficarmos neutros diante do que Jesus fez, do que ele faz e do que ele fará por nós. Qual deve ser a nossa reação diante desses fatos? Para decidir. É hora de recomeçar. O nascimento de Jesus foi o grande recomeço da humanidade, mas Deus chama você hoje a renascer. Ao contemplar o amor e o espírito de sacrifício de Cristo, abra seu coração a Ele. Permita que Ele seja o Senhor de sua vida. Mesmo que seu coração seja tão impróprio como uma estrebaria para a presença de Jesus, permita que Ele nasça em você. Você gostaria de caminhar com Cristo e experimentar as bênçãos que Ele prometeu? Sexto dia, quinta-feira. Vitória no Madeiro. Verso áureo. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. João 19, versículos 17 e 18. Quebra-gelo. A cruz foi a peça com que Jesus consertou o mundo, quebrado pelo pecado. Na sua concepção, como a obra de Jesus na cruz pode consertar as coisas em sua vida? Introdução. A imagem da cruz desperta as mais diversas reações. Cruzes estampam bandeiras de alguns países e camisetas descoladas. Cruzes povoam a paisagem triste dos cemitérios e lembram as piores perseguições religiosas. Cruzes se destacam em obras de arte
e figuram na marcas de automóveis. Pensando em Jesus e em sua morte, a imagem tão comum da cruz nunca transmitiu uma mensagem entendida da mesma forma por todos, ou no mínimo pela maioria. Ainda hoje é assim. Na cultura popular, a cruz se transformou em um símbolo de morte e de terror. Pensando unicamente no símbolo, a cruz sempre despertou acusações filosóficas de loucura e escândalos, aclamações religiosas de gratidão e louvor. Afinal, como um instrumento de tortura pode se transformar em vitória e salvação? Para pensar, a cruz foi o ponto culminante e decisivo do grande conflito entre o bem e o mal. Foi a prova definitiva pela qual Jesus teria que passar em favor da raça humana. Se ele falhasse no último segundo, tudo estaria perdido para sempre. Mesmo sendo detentor de todo o poder no céu e na terra, Jesus tinha que suportar toda a dor do Calvário para cumprir sua missão. O preço de nossa redenção exigia apenas o derramamento do sangue de Cristo para a remissão dos pecados. O caminho que ele trilhou não foi apenas o da morte, mas o de inominável dor, de uma angústia sem medida. Compreendendo o texto. Usada pelos antigos, a cruz era um instrumento desenhado para causar morte mais dolorosa, lenta, cruel e vergonhosa. Era reservada unicamente para os piores criminosos. Normalmente, um grupo de 5 soldados realizava o trabalho de forma profissional. Em geral, as cruzes tinham cerca de 2 metros de altura, para facilitar a colocação e retirada dos prisioneiros. Cruzes mais altas eram reservadas para criminosos especiais. Eram utilizados pregos enferrujados de aproximadamente 12 centímetros. Além disso, era comum que os condenados fossem pendurados sem nenhuma roupa, expostos à mais degradante humilhação pública. Esses relances dolorosos revelam que temos apenas uma vaga ideia do sofrimento de Jesus. Para uma geração acostumada a confortos e prazeres, uma dor assim está além da imaginação. Porém, o sacrifício de Cristo não envolvia somente uma cortante dor física, mas uma dor espiritual. Na mentalidade bíblica, se alguém morria pendurado em um madeiro, era por ser um maldito de Deus. Os réus de morte pendurados no madeiro não deveriam permanecer suspensos até o pôr do sol, pois mantê-los contaminaria a terra. Deuteronômio 21, 23. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3, 13. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Na cruz, Jesus não sofreu pelas maldições, foi feito maldição. No caminho até o Calvário, Jesus sofreu o ataque mortal da serpente satânica. Gênesis 3,15. Ele foi ferido pelo inimigo, que fez com que ele sofresse ao máximo, para que desistisse de nos salvar. Por outro lado, pela primeira vez, Satanás o teve em suas mãos. Como um pecador não pôde conter sua vontade incontrolável de torturá-lo e matá-lo, por mais que soubesse que isso prejudicaria a si mesmo? O pecado é assim, sempre leva à autodestruição, por mais ilógico que pareça. A promessa que Deus fez a Adão e Eva no Éden estava se cumprindo.
Em Romanos 5, o apóstolo Paulo apresentou Cristo como o segundo Adão, que acertou onde o primeiro falhou. Por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e o pecado passou a toda a humanidade. Versículo 12. Da mesma forma, por um só homem, muito mais a graça de Deus prevaleceu. Versículo 15. Onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Versículo 20. Jesus não desistiu, mas resistiu pacientemente até o último espasmo da musculatura, até a última gota de sangue, até o último suspiro doloroso. Consciente do cumprimento de sua missão, bradou: Tetelestai. João 19:30. Está consumado. Ele venceu. Aplicando o texto, não podemos ficar indiferentes diante de tão imenso amor por nós. Não podemos pensar que esse sacrifício tão poderoso seja incapaz de cobrir nossos pecados, por piores que sejam. Precisamos lançar nossa fé no homem que foi pendurado sobre o madeiro, o Cristo crucificado, e receber dele vida e salvação. Seu sangue é capaz de perdoar pecados, transformar caráter, renovar a família, nos transformar pessoas melhores e mais felizes. Por meio de sua graça podemos encontrar um novo motivo para existir. Para discutir. Ao olhar para o que Jesus fez por você na cruz, que sentimentos vêm ao seu coração? Por que o ser humano reluta tanto em se render a Jesus? Para decidir. Jesus não desistiu de você. Ele fez tudo isso por você. Qual será a sua resposta a esse grande sacrifício? Hoje Cristo o chama, não deixe para amanhã, abrace agora o Salvador e não o abandone nunca mais. Sétimo dia, sexta-feira, consolados pela palavra. Verso áureo. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não me viram e creram. João 20, versículo 29. Quebra-gelo. Ayrton Senna, o grande piloto de Fórmula 1, também era um leitor da Bíblia. Tinha fé em Deus e costumava orar. Essas características deixaram uma marca em seu túmulo, no qual está escrito um trecho de Romanos 8,38. Nada pode me separar do amor de Deus. Esse verso era um consolo diante da realidade da morte. O que consola você nos momentos de dor? Introdução. O coração de milhões de fãs ao redor do mundo se chocou a 216 km por hora contra o muro da curva de Tamburello, no Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, em 1º de maio de 1994. Às 13h40 do domingo, horário de Brasília, o jornalista Roberto Cabrini anunciava em tom pausado e grave a morte cerebral de Ayrton Senna. No Japão, Senna era visto quase que como um samurai, e a equipe de narração da TV japonesa
anunciou sua morte aos prantos. No Brasil, a notícia causou forte comoção. As ruas ficaram desertas. O governo declarou luto oficial de 3 dias e o piloto recebeu honras de chefe de Estado. O rosto de Ayrton Senna nunca mais foi visto após o acidente, ocorrido quando tinha 34 anos de idade. Restaram as lembranças das vitórias épicas, seu carisma, gênio na pilotagem e dos valores espirituais e humanos. Para pensar, uma perda dessa magnitude nos ajuda a ter uma ideia do que significa luto coletivo. Em outro domingo cinzento, milhares de pessoas lamentavam em suas casas a morte de um grande herói. Ele havia reanimado as esperanças de redenção do povo, havia realizado curas inimagináveis e rompido a barreira da morte, ressuscitando pessoas. Mas então, surpreendentemente, ele morreu. Em Lucas 24, 13 a 27, 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, versículo 18, que seguiam de Jerusalém para Emaús, conversavam sobre o ocorrido e lamentavam a morte de Jesus. Versículo 21. Foi quando um estranho se aproximou e começou a conversar com eles. Era o próprio Jesus ressuscitado, mas não o reconheceram. Cristo começou a falar das profecias bíblicas sobre o sofrimento do Messias e sua ressurreição. A ressurreição definiria em grande parte o testemunho dos primeiros cristãos. Porém, deveriam fundamentar sua fé na Bíblia. Hoje, vamos refletir sobre esses 2 pontos. Compreendendo o texto, não duvide do poder de Deus. Cleopas e o outro discípulo tinham ouvido falar dos relatos da ressurreição de Jesus, mas não acreditaram neles. Sabiam que as mulheres tinham ido ao sepulcro e que viram anjos, versículos 22 e 23. Contudo, duvidavam. Não poderia ser verdade. Assim, eles não ficaram em Jerusalém para conferir. Para eles, tudo estava acabado. Você já percebeu quantas vezes somos céticos? Temos dificuldades para acreditar? Jesus anela consolar seus filhos. Os 2 discípulos estavam tristes, confusos e frustrados. Não era uma tristeza comum, era profunda. Alguém que representava muito para eles estava morto. Eles acreditavam que Jesus libertaria a nação de seus dominadores. Versículo 21. O coração deles foi duplamente ferido, pois tiveram, 1. Uma decepção com os líderes da nação judaica, versículo 19 e 20, e 2. Uma decepção com o próprio Jesus. A perda era grande demais para ser suportada. Você já ficou decepcionado com Deus? Já orou e buscou uma resposta ou uma bênção que não veio? É curioso pensar que os discípulos de Cristo estavam sofrendo desnecessariamente. O próprio Jesus estava vivo, conversando com eles. Em várias ocasiões, Jesus tinha avisado que era necessário que padecesse nas mãos dos pecadores, fosse crucificado e ressuscitasse ao 3º dia. Os que o buscam, encontram. Os 2 discípulos estavam tentando entender o plano do Senhor. Embora estivessem temporariamente cegos, eram filhos de Deus. Ele não rejeita seus filhos porque eles não entendem seus planos. A palavra de Deus é a base de nossa fé. Por que Jesus não se revelou aos discípulos no caminho de Emaús? Porque ele queria fundamentá-los na palavra de Deus. Primeiramente,
porque, apesar de estarem tristes, a causa de sua tristeza era a frustração de uma grande expectativa. Eles entendiam que o Messias viria de uma forma, mas ele veio de outra. Isso exigia não apenas um mero consolo, mas uma mudança de compreensão da palavra. Uma mudança na compreensão da Bíblia. Jesus havia ressuscitado, isso era um fato. Entretanto, era algo a ser avaliado pela palavra de Deus. Jesus ensinou que a igreja deve avaliar tudo à luz da palavra de Deus. Muitos que hoje fazem milagres em nome de Cristo serão rejeitados por ele. Mateus 7, versículos 21 a 23. A experiência é importante, mas acima dela deve estar a palavra de Deus. Aplicando o texto. Hoje podemos conhecer a Cristo pela experiência através da palavra de Deus. Assim como Jesus jantou com aqueles discípulos, ele pode jantar com você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Para discutir. O caminho dos céticos é extremamente perigoso. Você tem percebido os milagres de Deus em sua vida? Deus tem visto que o mesmo Deus do passado atua hoje? Hebreus 13:8. Para decidir. Vimos que Jesus não está aqui visivelmente, que ele não pode ser visto com os olhos da carne, mas ele pode ser contemplado pelos olhos da fé. Hoje o apelo de Deus é que você continue a conhecer Jesus por meio das Escrituras e tenha uma experiência viva com ele. Tome uma decisão de estudar a Bíblia para encontrar nela a face de Cristo. Se você já estudou a Bíblia, hoje é o dia de tomar a decisão de se entregar totalmente a Jesus pelo batismo. Oitavo dia, sábado. Salvos para sempre. Verso áureo. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Quebra-gelo. Ted Williams foi uma lenda do beisebol. É considerado o maior rebatedor da história desse esporte, o que o coloca ao lado dos maiores atletas de todos os tempos, no Hall da Fama. Williams faleceu em 2002, aos 83 anos de idade. 2 dos 3 filhos do jogador gastaram na época $100 mil para enviar o corpo para um laboratório no estado do Arizona, para que passasse por um processo de criogenia, ou seja, de resfriamento a temperaturas extremas. A filha mais velha foi à justiça contra a decisão dos 2 meio-irmãos mais novos, insistindo que o último desejo do pai era ser cremado e que suas cinzas fossem espalhadas no mar. Sob duras críticas, Claudia Williams, a filha mais nova, alegou em seu livro Ted Williams, My Father, que nosso pai sabia que queríamos algo para nos agarrar, para ter esperança e conforto, pois sentíamos muito sua falta, e se a criogenia era a resposta, a solução era simples. Criogenia é um resfriamento a 120, 180 graus abaixo de zero, a fim de evitar o processo de decomposição,
Como dizem, seria uma ambulância para o futuro, quando a medicina supostamente teria condições de renovar a vida das pessoas. Para Cláudia, a filha mais nova, e que, junto a seu irmão, lutou pelo resfriamento do corpo do pai, a criogenia era como uma religião, algo em que poderiam ter fé. Até onde as pessoas estão dispostas a ir em busca de solução para seus dramas? Introdução. Jesus venceu, mas ainda morremos. Jesus venceu, mas ainda sofremos com doenças incuráveis. Jesus venceu, mas ainda temos que nos despedir das pessoas que mais amamos. A obra de Cristo em nosso favor tem que avançar. Precisamos que Ele termine o que começou. A boa notícia é que esse tempo está mais próximo do que nunca. Para pensar. Além da esperança futura, precisamos de consolo agora, enquanto Jesus não vem. Esse duplo consolo de Jesus conosco agora e de Jesus pondo fim a todo o mal em um futuro próximo é fundamental para a nossa paz no presente. Compreendendo o texto. Cristo realiza uma obra no céu pela nossa salvação. Jesus tem um trabalho muito definido no céu. Sua obra visa a nossa salvação. Ele realiza um trabalho de mediação entre Deus e os seres humanos. É como se Cristo fosse uma ponte entre o céu e a terra. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Essa é uma das verdades mais negligenciadas e ao mesmo tempo mais cruciais da Bíblia. É por desconhecê-las que as pessoas, incluindo milhões de cristãos, se sentem tão desamparadas. Em nossa sociedade individualista, não sabem da incrível obra que Jesus está realizando por elas. Isoladas, tentam curar as maldições do pecado com os remédios vazios das soluções humanas. Jesus é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus 8, versículos 1 e 2. Tudo que veio antes, sacerdotes, cordeiros e santuário terrestre, eram apenas figuras e sombras das coisas celestiais. Versículo 5. O santuário é o grande centro da obra da redenção do homem. Ellen White, Cristo em seu santuário, 1988, página 29. E Jesus é o centro do santuário. Pela fé, temos certeza que Cristo intercede por nós, que Ele nos representa diante do Pai e que todos os nossos pecados estão cobertos por sua obra vicária. Pela fé, entendemos que Ele vai voltar muito em breve. Assim, todo esse conjunto de esperanças nos consola e anima a viver. Aplicando o texto. Neste mundo de tristeza, de injustiças, de infelicidade e até mesmo de violência em muitos lares, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ajudam com compaixão e amor. Deus também vê as lágrimas silenciosas, que só nosso travesseiro conhece, e nos ajuda a superar. Quando nos vemos presos às correntes do pecado, o Espírito Santo nos lembra que Jesus veio para destruir todas as prisões do mal. João estava em prantos quando disseram para ele:
não chore! Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu! Apocalipse 5:5. Jesus Cristo é o único e verdadeiro herói. Para discutir. A vitória de Jesus na cruz garante o cumprimento da promessa de que voltaria para nos buscar. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. João 14:3. Como você tem aguardado o retorno de Cristo? Para decidir, diante de promessas tão incríveis, de uma esperança tão preciosa, qual é a sua resposta àquele que deu a vida por você? Jesus intercede no céu agora como nosso sumo sacerdote e está prestes a vir a este mundo. Você vai continuar ignorando o chamado dele? Vai trocar as promessas eternas de Deus pelas coisas passageiras deste mundo? Cristo está chamando você. Ele apela a seu coração. Estude a Bíblia, ore, caminhe com Deus, aprenda mais sobre as profecias e deixe que Deus transforme a sua vida. Ele está aqui com você. Ele o abraça com amor. Permita que Cristo seja o Senhor e o Salvador de sua vida, até que Ele volte e o faça vencedor para sempre. Obrigado por ouvir. Inscreva-se no canal se gostou da leitura. Compartilhe. Deus os abençoe. Até a próxima leitura.